Os que são nascidos de Deus vencem. É a Bíblia quem garante isso. Mas alguém diz, como assim? Como assim? Nascido de Deus? Sim, a Bíblia diz que os que são nascidos da carne, pelo processo de nascimento de cada pessoa, humanamente falando, nasce da carne. Os que nascem de Deus nascem da palavra e do Espírito. A Bíblia chama também de água, a palavra. E a estes há a garantia de que eles são vencedores. Eles vencem a natureza carnal, que contrasta com a natureza espiritual. Eles vencem o pecado, eles vencem o mundo e vencem o diabo. Vencendo esses 4 inimigos, a pessoa é vencedora. Cada um é vencedor, cada um que é nascido de Deus. O apóstolo João diz isso na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz que todos os que são nascidos de Deus vencem. Vencem. O primeiro inimigo que nós temos que vencer é aquele que está em nós mesmos, no homem, no ser humano, a natureza que herdamos de Adão, porque essa natureza ela está contaminada pelo pecado. O diabo enxertou o pecado nela e ela está contaminada. E cada pessoa que nasce já nasce com esta natureza, porque todos procedem do mesmo DNA, do mesmo de Adão. Ele é o pai de toda a humanidade. Assim, todo homem, toda mulher, toda pessoa já nasce com esta natureza. E esta natureza precisa ser vencida. Portanto, assim como o inimigo enxertou no homem o pecado através de uma palavra mentirosa, através de uma mensagem mentirosa, o Deus, ele enxerta na nossa natureza a natureza dele, a natureza de Deus, a natureza santa, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Muitas pessoas cristãs não levam a sério a isto, não levam isto a sério. Porém, a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que é impossível que alguém entre no reino de Deus, pertença, tenha acesso ao reino de Deus sem nascer de novo. Ele disse, importa-vos nascer de novo. É necessário vos nascer de novo. Assim, aquela pessoa que nasce pela ação, a operação do Espírito Santo e da Palavra de Deus, esta pessoa tem todas as condições de vencer. O próprio apóstolo Paulo, apóstolo João, quero dizer Paulo, que falo muito em Paulo, o apóstolo João, neste mesmo capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 18, ele diz que todo o que é nascido de Deus não vive pecando, ou não permanece em pecado, e o maligno não lhe toca. Isso desarma totalmente o maligno, desarma totalmente a natureza pecaminosa que nos arrasta, ou nos tange, ou nos impulsiona para o pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. O maligno não tem o poder de lhe tocar. Isso é alguma coisa muito boa, muito positiva para quem, na verdade, não quer se perder, quer se salvar. Vencer a carne, vencer o mundo. Vencer o mundo significa vencer o mundo sistêmico, vencer a forma de vida do mundo, a forma ditada pelo mundo, a forma de sociedade mundana.
vencer o mundo sistêmico, o mundo de pecado, que a Bíblia chama de caminho largo, chama também de porta larga, que leva à perdição. O homem vence, o homem nascido de Deus vence tudo isso. Vencer também o diabo. O diabo perde a sua força quando ele perde o vínculo do pecado, porque a força que ele tem sobre nós e a ação que ele tem sobre nós é através do pecado. E quando nós vencemos o pecado, quando nós não andamos em pecado, quando nós não temos pecado, ele perde a sua força sobre nós. Desde Adão até Jesus Cristo, a Bíblia diz que o pecado reinou e Satanás reinou nesse particular porque o homem não tinha. Era preciso alguém confiar na promessa de Deus e olhar para o futuro, para o Calvário e crer para ser salvo. Depois da morte de Jesus Cristo, nós já temos um fator palpável que é a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo para a redenção dos que creem. E aí o diabo, ele perde a sua força sobre todas aquelas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo. Agora, tem um fator que nós precisamos levar em conta. Mesmo que a graça de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, mesmo que nós já temos agora a natureza de Cristo que foi enxertada em nós pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus e que temos a capacidade de vencer esses inimigos, nós precisamos diariamente viver essa luta, porque nem o inimigo está extinto, o Satanás está extinto, nem o mundo, nem a nossa natureza pecaminosa estão extintos. A natureza do pecado está dentro de nós, não obstante nós temos a natureza de Cristo, ela está em nós. A diferença que faz é quando nós damos apoio, é quando nós vivemos a natureza de Cristo, quando nós colocamos na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, a natureza de Cristo. Então, a natureza do pecado, a natureza pecaminosa, ela fica paradinha ali, ela fica lá sem ação e nós então estamos vencendo. Quando nós temos a capacidade de fazer isso, então o pendor da carne, ou seja, a força da carne pesa menos. Nós estamos, a Bíblia chama isso de pendor, as duas naturezas. Se nós pendermos para a natureza do pecado, a natureza da carne, então isso nos leva à morte. Se nós pendermos para a natureza do Espírito, a natureza transformada, a natureza renovada, a natureza regenerada, nós venceremos. É isto que a palavra de Deus diz: todo aquele que é nascido de Deus vence, 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 vence. Você pode ser vencedor. Alguém pode ter aceitado a Jesus Cristo, ou crido em Jesus Cristo, e não ter a natureza do Espírito, a natureza nova, não ser nascido de novo? Pode, porque isso não é teórico, isso é experimental. Isso é uma experiência, isso é real, não é apenas uma teoria. Não, é uma experiência pessoal. Nós experimentamos em nós mesmos, porque a transformação vem de dentro para fora, vem do Espírito para fora. O Espírito regenerado, renovado, renova a alma, as ideias, os pensamentos, os sentimentos, a vontade, os desejos todos, e
nos dá a vitória, nos dá a capacidade para vencer. É isto. Eu fico por aqui com esta palavra. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo vídeo com mais uma mensagem.